Vamos lá. Fala, filho. Melhor ela porque ela que escreveu. Agora eu consigo ler. Por As quê? histórias que... eu tava com a voz meio borocochô pra ler o livro em voz alta, a Malena teve que ler pra gente. Tá. Tava chorando. Tá, eu entendi. As histórias que ouvimos ao longo da nossa breve existência são, em sua maioria, palavras cuspidas ao vento até que a brisa comece a cessar. Este conto é diferente. Os contos sobre a família atômica ressoam por entre as realidades, mesmo onde Arcânia não toca mais o solo e nas casas onde a derrota espreita. Eles são os contos de esperança. Tudo começou pela dupla. Um peixe obstinado e uma humana resiliente. Nossa, ficou bugado as minhas pintaridinhas nas palavras. Eram metades de uma mesma existência. Existiam sozinhos, mas sentiam a verdadeira existência ao andarem juntos. Quando unidos, eram a força de uma tempestade e a calmaria de um amanhecer. Se você não os conhece pessoalmente, já deve ter lido sobre seus feitos por aí. Eles são o começo e o fim. Eles são o amor. E, em todas as realidades, eles eram atraídos para a âncora. Âncora essa que não recebe esse nome por um título qualquer. Ela era a âncora que mantinha a família unida. Alguns dizem que ela era âncora por ser máquina, outros por ser mágica. A verdade é que a âncora era força. O mundo dela possuía enormes montanhas, tristezas e vazios, mas o sol sempre tornava a brilhar, pois ser âncora era ser persistência. Mesmo forte, uma âncora também precisa de mãos que a levantem. Também precisa ser cuidada e protegida. E os sussurros que correm pelas vilas dizem que a própria vingança era seu amor. O homem que era a vingança também era sacrifício, mas quase ninguém conseguia ver. A visão que lhe foi arrancada lhe permitia enxergar muito além do que aqueles que diziam não serem cegos para a verdade. E aquele que era vingança também era irmão da justiça. E o calor que a justiça exalava era chama que ardia e queimava. A maioria não era capaz de sequer se aproximar, pois ela fazia sangrar. Mas sangrar não era um problema para a humana resiliente, que abraçou o grande dragão que lutava pela justiça e a fez lembrar que sua chama também purificava. Sua chama era viva, era vida. A Lori Carme sabia que explosão era recomeço. Ela sabia a dor de ser visto como um ser de destruição. Sabia que fogo aquece. E era assim que a humana enxergava. Ela era mais que uma entidade, ela era alguém. E ser alguém era algo que a criatura de fora mais desejava. Desejava tanto ser alguém que quase se perdeu em si mesmo inúmeras vezes. Parecia querer voltar para o seu lar. E o seu caminho sempre voltava para a família atômica. Mas nenhum dos feitos dessa família estariam aqui registrados se não fosse por eles, os filhos de Arcânia. E, apesar da brevidade de minhas palavras, saiba que os feitos deles preenchem eternidades. Eles são o mais próximo que a nossa existência já chegou do conceito de magia. Eram o amor puro distribuído em silhuetas. Conhecido por ser espirituoso, ele vestia máscaras como seu pai. Ele e o peixe, obstinado, eram como carne e unha, dividiam alegrias e disfarçavam sofrimentos. Escondiam as dores em meio às explosões. Mas entre os atômicos não existiam máscaras. Sua família o enxergava exatamente da forma que era. Dennis era cumplicidade. E, mesmo que sua essência um dia se apague, ele sempre estará lá pelos que estiveram com ele. Também havia aquela que era doce, tanto nas palavras quanto em essência. Era ramo que crescia, que conectava. Era união entre um estrangeiro, uma entidade e uma humana. Era vínculo. Ela era a prova viva de que uma árvore pode criar raízes por diferentes lugares, que pode espalhar os seus frutos por diferentes terras e, ainda assim, sempre será igualmente doce, tal qual uma amora. E, em um sorriso largo, criado pela tortura e pelo sangue, repousava a essência daquele que era a criança da força e da vingança. Alguns o tratavam como um erro, como um horror. Mas não existem horrores quando o amor genuíno cerca uma existência, cerca uma criança. Horus era uma lenda de caos e destruição que se tornou renascimento. Horus, assim como Amor e Dennis, foram atingidos pelo intenso fluxo de Arcânia da família atômica. O amor. Esse não é um conto sobre qualquer família. É um conto sobre amor. O amor que resiste entre as realidades, não importa o que aconteça.
Pera aí, só um segundinho. Tá chorando, ela tá chorando. Que coisinha bonitinha, meu Deus. Ela tá chorando. Tudo bem, eu acabei de me esbagaçar de chorar também. A gente chora todo Querido, mundo. galera, eu sou o cara menos emotivo desse bonde aqui, viu, galera? Eu também. Ah, mas nem fudendo que tu não chorou quando tu viu eu expurgando a rânia do seu corpo. Mano, eu estou me sentindo tão feliz de lembrar de tudo, você não faz ideia. Não, pera, você tá lembrando de tudo? Pera, o quê? Ué, Não, gente, pera. calma. Como assim? Eu Ah. lembro de você, pô. Pera, o quê? Ai, meu Deus, eu vou chorar mais. Pera, o quê? Ele tá lembrando. Pera, você lembra que ela é sua irmã? Caralho! Que felicidade que eu tô, meu Deus do céu! Ai, caralho, agora eu... Você tem que chorar também. Gente, eu choro tanto. Tô chorando. Eu tô tentando ser mais forte um dia de cada vez. Ai. Acho que essa notícia veio no time certo. Porra. Ai, que livro lindo. Amo vocês. Eu amo vocês, meu Deus. Obrigada por me incluir na família. Vocês são Obrigada por serem tudo que eu minha precisava. Amo muito vocês. Agora precisaremos salvar o mundo, né, gente? É. Temos só todo mais dia. uma missão.